Meus amigos, vamos então serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao Mestre amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção e a permissão que a espiritualidade maior esteja conosco nesse momento em que estamos ou estaremos estudando essa maravilhosa doutrina espírita que vem pavimentar o nosso caminho, que nos leva ao alto em direção ao Pai. E também pedimos a permissão que o protetor de cada um de nós esteja presente e que também Miramês, com a sua equipe de trabalhadores, conosco se encontre, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos, ao estudar essa boa nova trazida pelo nosso querido mestre há mais de 2000 anos, que veio para nos orientar e com o estudo dela nos fazer melhores, e que possamos, com este estudo, mesmo que palidamente, conseguirmos colocá-la em prática no nosso dia a dia, nos tornando assim cada vez melhores e jornadando sempre em direção ao alto e ao Pai. Também pedimos por aqueles irmãos nossos que não puderam participar desse encontro, que sejam também agraciados com esses bálsamos benfazeres, paz, de muita harmonia, de muita alegria. Que assim seja. Estão abertos os nossos trabalhos. Muito bem. Vamos ver então a leitura do nosso Evangelho, depois um pequeno comentário, e passar para os demais também auxiliar nos comentários. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então, capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo, item número 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Encontrando em nós, elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir um impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizeste,
quiserdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão do contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola voluntariamente, se priva do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, número 26. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação convosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não encontre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem. Então, como nós vimos nesse belo texto do Evangelho, o homem no mundo, nós vivemos nesse mundo, não é? Mas sem ser do mundo. E nós podemos, se nós percebermos, né, que um determinado tempo da nossa vida material quer dizer aqui encarnado nessa terra, né, pode ter um período maior ou menor de duração, não sabemos que tempo temos aqui, né, nessa nossa jornada evolutiva. Nós podemos viver de qualquer jeito, como se diz, de uma forma descuidada, de uma forma indiferente, sem desenvolvermos, sem termos noção de solidariedade, né? E podemos, como disse o Evangelho, viver de forma egoísta. Só um minutinho que eu quero ter alguém querendo entrar na nossa reunião. Aqui. Muito bem. Prosseguindo, Eliane entrou na nossa reunião. Então, nós podemos viver de forma egoística, né? Sem uma mínima noção de solidariedade, viver somente para nós, vamos viver esquecidos de tudo e de todos, né, que nos cercam. Isso, como bem nos disse o Evangelho, é uma vida egoísta, onde tudo que interessa para nós são as nossas satisfações, as satisfações de nossas vontades, nada mais que isso. Quantos de nós somos assim, né? Mas, aí está o detalhe, existe sempre um mas, né? Na vida de cada um de nós, e chega para todos, né? Nenhum de nós foge às leis de Deus, ou seja, a lei de causa e efeito, né? E aí chega aquele momento que acende, como a gente diz, assim, aquela luzinha de alerta, lá no fundo da nossa mente, né? E nós passamos a nos questionar. Essa luzinha de alerta, ela existe em todos nós. Como eu sempre digo, nós não nascemos, nenhum de nós, com um defeito de fábrica. Todos nós temos uma pecinha muito importante e que nunca vamos precisar do famoso recalque, que é a consciência. Deus não esqueceu de nenhum de nós, seus filhos, de colocar essa pecinha, que se chama consciência. Nós é que não damos atenção a ela muitas vezes, né? E quando ela acende aquela luzinha vermelha, aí nós passamos a nos questionar. Aí nasce a filosofia. Quando nasce a filosofia, é quando nós passamos a nos questionar. E nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de um tríplice aspecto, mas puramente filosófico, né?
E nós nos perguntamos. Quantas vezes nos perguntamos quem sou eu, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a minha destinação? Então, nós começamos a fazer essas perguntas, a nos perguntar. Muitos não chegam a ter essa consciência de se questionar, não é? Mas, normalmente, quando a consciência desperta, nós começamos a nos questionar. Então, são essas perguntas que, em determinado momento da nossa vida, muitas vezes, aqueles momentos em que passamos por dificuldades morais, financeiras, em relacionamentos, não é? Aí passamos, normalmente nesses momentos acende essa luzinha. Nesse momento, principalmente aquele momento da doença, né? Como ela nos desperta para essas questões mais espirituais que nós muitas vezes não nos lembramos de nos questionar ao espírito, quanto à destinação desse ser que nós somos seres espirituais. Eu acho interessante quando a gente diz assim, eu tenho um espírito. E eu sempre digo, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito, nós temos um corpo. E essas perguntas é interessante, quando elas surgem, que elas brotam lá na consciência, elas vão martelando em nossa mente. E às vezes essas perguntas, elas até demoram. Chegam lá no encerrar da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, momentos finais da nossa vida, quando uma doença grave às vezes nos atinge. E essas doenças, ou outras questões mais graves que nos atingem lá no final, já são exatamente para isso. Para nos despertar, né, para essas questões. Então, o homem, a partir do momento que ele se questiona, enfim, para atingir esse estágio, né, o homem precisa passar por muitas existências, porque nós, espíritos, sabemos que nós viemos numa jornada evolutiva e que somos seres milenares, e que nós habitamos lá o mundo material, o mundo vegetal, o mundo animal, para finalmente virmos habitar no mundo hominal, né? Mas entre o animal e o hominal ainda existe o mundo elemental, né? Que nós vivemos um período ali, muitos de nós, que ainda não temos uma consciência, uma razão ainda de discernimento, mas já somos um espírito sendo individualizado, né? Então nós vamos de experiência em experiência, de luta em luta, de queda em queda, de muitas quedas, por sinal, né? Aí nós vamos moldando o nosso espírito, o nosso caráter, né? E é interessante, Jesus, em muito dos seus diálogos aos seus discípulos, ele dizia, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que o Mestre, quando ele nos dizia, ou dizia isso aos seus discípulos, ele não queria dizer que nós vamos chegar à perfeição de Deus, que é a perfeição absoluta. Porque Deus é um só, ele é único. Nós sabemos os atributos de Deus quais são. Ele é único, é um dos atributos de Deus, ele é onipotente, causa primária de todas as coisas, né? Essa definição, quando Kardec pergunta na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? O que os espíritos respondem? Que é a causa primária, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? Mas nós, criaturas de Deus, seus filhos, jamais chegaremos a essa perfeição absoluta. Mas seremos perfeitos dentro de uma perfeição relativa. Perfeição absoluta, somente Deus. Então, o que certamente Jesus quis dizer é que todos nós temos dentro de nós um potencial grande de crescimento espiritual e que nós mesmos desconhecemos. O importante é isso, que nós desconhecemos que temos esse potencial de crescimento. Porque Deus, como nos criou, é bem como diz Emmanuel, das mãos perfeitas de Deus não poderia sair algo imperfeito. Então, quando Ele nos criou, Ele nos tornou perfectíveis. Colocou em forma de germe em nosso íntimo, no nosso ser, todas as perfeições que poderíamos com o tempo desenvolver, né? Então, como disse Jesus, nós também seremos perfeitos, é claro que dentro desse nosso entendimento.
E Jesus não só falou sobre essa perfeição, pregou sobre ela, como exemplificou, que é o mais importante. Como se ensina, de que maneira se ensina, como se ensina melhor? Através do exemplo. Então não adianta eu dizer, não faça isso e a pessoa vai me ver fazendo, né? Se eu não der o exemplo, que moral eu tenho para dizer alguma coisa? Mas cabe um questionamento, que nós devemos nos questionar e nos questionamos com certeza. Como chegar a esse estágio de perfeição relativa diante da perfeição absoluta de Deus? É uma questão interessante. Como nós devemos proceder para desenvolver essa perfeição que se encontra lá em nosso íntimo, em forma de germe, né? Através do quê? Das nossas lutas diárias. Nós vamos nos impulsionando, vamos sendo impulsionados, melhor dizendo, para enfrentar as coisas do mundo, as desavenças, as incompreensões, as atitudes alheias que muitas vezes nos chocam, como as coisas têm nos chocado ultimamente, né? As próprias pessoas nos chocam, com grau de parentesco ou não, dentro da nossa família ou não, que gozam da nossa intimidade ou não, que vivem conosco no nosso dia a dia, e que muitas vezes essas pessoas, filhos, principalmente às vezes a gente tem certas desavenças com os nossos filhos, né, com aqueles que conosco vivem, irmãos, enfim, e que tantas vezes a gente observa que eles tentam nos agredir, nos contrariar, no nosso modo de ser, de pensar, não é? Quantas vezes a gente vê muito assim, o esposo, a esposa, um dos dois é espírita, ou era evangélica, católica, enfim, e o outro não aceita, né? E até age com desdém em relação às religiões, né? Então são tantos obstáculos para impedir, retardar esse nosso esforço no bem, né? Mas aí cabe outra questão, como vencer tudo isso? Como superar tantos obstáculos que se colocam diante de nós, né? Se a vida material nos oferece algumas dezenas ou centenas, né, de anos de existência, né? Ou menos, hein? Centenas, não, vamos diminuir um pouquinho, que ninguém vive mais de 100 anos, mas às vezes nos dá mais de uma centena de anos de existência, né? Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes nos dá 50, 60, 80 ou 100 anos, né? E esse período nosso encarnado, ele, ele é um período de tempo pequeno. Pequeno diante de tudo de todas as condições que nós temos para atingir, por exemplo, um bom grau de tolerância, de paciência. É engraçado, né? Às vezes a gente diz assim, aconteceu determinada coisa, eu perdi a paciência. Aí os espíritos nos dizem, não se perde o que não tem. Eu sou naturalmente impaciente, mas eu consigo me conter, me controlar. Então eu não tenho a paciência ainda, porque se eu tenho a paciência, eu não a perco, não é? Então é interessante quando a gente diz eu perdi a paciência, né? Ter a capacidade de perdoar, o perdão como é difícil de ser exercitado, né? Para amar os que nos odeiam, mas não aquele amor que se dedica, o mestre já nos disse, né? Não podemos dedicar um inimigo aquele amor que nós dedicamos a um amigo. Nós podemos não amá-los não desejando a eles o mal, não é? Como nós podemos também perdoar aqueles que nos ofendem, abraçar o que nos traíram? Como nós vamos compreender aquele irmão nosso que faltou conosco, o irmão necessitado de compreensão, de carinho? Então foi assim para responder a todas essas questões, esclarecer todas essas nossas dúvidas, que Kardec, então, sob a orientação da equipe do Espírito de Verdade, que era composta de vários espíritos superiores, né, codificou essa maravilhosa doutrina, que veio nos indicar um caminho seguro para prosseguirmos, né, para sermos homens do mundo sem ser do mundo, né, sermos homens de bem, já vimos o item, o homem de bem, né. Então, a doutrina espírita veio nos dar a condição de entender, de interpretar com clareza o pensamento de Jesus, que nos deixou através do Evangelho.
Então, não podemos ter a menor dúvida que, nos baseando no raciocínio simplista de uma só existência, que as religiões são espiritualistas, e se baseiam nesse raciocínio simplíssimo, né, que é de uma existência só. E se nós nos basearmos nesse raciocínio, vai se tornar praticamente impossível conciliar alguns ensinamentos, ou se não a maioria, eu diria até, de Jesus, com a realidade da vida. Agora, com a doutrina reencarnacionista da doutrina dos espíritos, nós vamos entender que essa concessão de Deus para com todos nós, ainda muito faltosos que somos, tudo se esclarece, tudo se torna de fácil entendimento. É o que nós estamos vendo no nosso Evangelho. E nós vemos que, então, com as leis dos renascimentos, já não somos mais condenados ao sofrimento eterno. Qual de nós, pais e mães, dariam um castigo eterno para um filho? Imaginem se a nossa lei humana, tão imperfeita que é, já naqueles seres humanos condenados por crimes cometidos, não importa que crime, já tem a progressão de pena, não é? Aqueles que leem, que trabalham, que estudam, já tem lá um X de diminuição de pena. Se a lei dos homens, que é tão falha, já encontrou meios de diminuir essas penas, imagine a lei de Deus, que é a lei perfeita de amor, né? Como Deus iria nos condenar ao fogo eterno, como diz algumas religiões? Jamais, né? E nós sabemos que todos nós somos espíritos falíveis. Nós estamos sujeitos a cometer erros. E então, somente com a certeza da reencarnação, vai nos fortalecer a prosseguir nessa caminhada. E é interessante, o apóstolo Paulo, lá do alto da sua humildade, ele falou o seguinte, vamos ver, sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo. Então, essa é uma síntese do que Paulo encontrou de dificuldades naquele momento do caminho dele, né, em que ele estava caminhando, pregando o evangelho. Então, para nós demonstrar que temos condições de superar todos os obstáculos dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada evolutiva do momento que estamos passando, ele também afirmou numa outra ocasião, ele disse o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha que ensinamento maravilhoso esse. Eu até vou ler de novo, assim, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São todos esses momentos que nós passamos na nossa vida, né? Nós temos que ter sempre a alegria da esperança e termos a paciência de esperarmos esses momentos de tribulações pelos quais estamos passando, né? Nós sabemos que tudo tem um tempo, tudo passa, né? E nunca nos esquecermos da oração, porque é interessante, quando nós nos encontramos em provação, muitas vezes nós procuramos as casas espíritas, igrejas, enfim, e oramos. A partir do momento que nos sentimos tranquilos, já está tudo bem, nós esquecemos muitas vezes da oração. A fé e a oração, não devemos nunca nos afastar delas, né? E falando, então, aos discípulos, Paulo afirmou: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha a sabedoria de Paulo, né? E no final da sua jornada, aqui na Terra, ele ainda disse, Paulo disse: combati o bom combate, terminei minha tarefa, conservei a fé. Olha que ensinamentos importantes da gente trazer para nós e os manter, né?
Então, a nossa fidelidade, a nossa coragem tem que ser como a de Paulo. Paulo perseverou até o fim, né? Então, Paulo foi a mola propulsora, Paulo, seus ensinamentos, né, foi a mola propulsora do cristianismo no mundo. E poderá também ser a mola propulsora do nosso crescimento espiritual. Se nós darmos atenção a esses ensinamentos, esse ensinamento que ele nos deixou, não é? Então, para nós encerrarmos, eu achei interessante. Eu achei alguns conceitos na internet. Eu achei assim interessante dividir com todos, né? Que diz assim, são vários conceitos, eu vou ler eles todos. A prece é a evocação mental, ações permanentes do cristão, sem nenhuma conotação de fuga na convivência social. Vivei como devem viver as pessoas da vossa época. Sacrificai as frivolidades, a indulgência para com as imperfeições dos outros. Convivemos com espíritos de naturezas diferentes. Não choqueis a quem quer que seja. Jovialidade, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma conduta limpa. Evitar atitudes lúgubres. A perfeição está na prática da caridade que alcança todas as posições sociais. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Sejamos felizes, segundo as necessidades da nossa condição humana. Esforcemo-nos para que sejamos o sal e a luz na construção de um mundo melhor. Então, essa pequena mensagenzinha eu encontrei na internet e achei muito interessante que ela fechou, né, com o nosso evangelho. Só que eu não encontrei de onde foi tirada, mas como eu achei muito bonita, eu quis repassar. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para compartilhar com todos essa noite. E vou passar a palavra, então, aos demais para operar conosco também. Posso passar para ti, Gorete? Sim. Então, tudo que você falou, né, a gente sabe que é bem isso mesmo, bem colocado, né, Daniel? E daí aqui no quarto parágrafo aqui do texto, né, só para complementar o trechinho ali, na última frase que diz assim: o que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos, né? Então, tudo que a gente faz, estamos aqui mergulhados, né, no mundo material, no nosso corpinho físico, né, com todos os impedimentos, mas também com muitas coisas boas, que uma delas, principalmente, é o conhecimento da doutrina, né, da doutrina espírita, que já nos dá, assim, bastante respaldo, porque a gente possa entender melhor as leis, né, as leis divinas, através da lei de causa e efeito, da reencarnação, e que nos aconselha muito que a gente sempre, sempre, em todos os momentos da nossa vida, a gente busque a Deus. Nós temos, acredito que todos, né, estamos todos passando por grandes momentos de dificuldades morais, ético-morais, né, de todo tipo de dificuldade, doenças, problemas familiares, uma série de problemas, né? Perseguições, muitas vezes, calúnias, tudo isso que a gente
sempre leu nas obras, né? E que Jesus já nos aconselhava, Emmanuel, a termos paciência, humildade, e nós estamos todos nós dentro das nossas pequeninas, vamos dizer assim, tarefas, né? Enfrentando essas dificuldades vez ou outra. E acredito que se não fosse esse momento aqui de que realmente estamos com Deus, Deus está conosco, aliás, né? E a gente pedindo orientação, claro que nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente erra também, mas como disse, né, você, né, Daniel, a gente retoma, levanta, vai, busca o caminho de novo mais correto, né? Busca fazer aquilo que Jesus faria por nós, né? O que Jesus faria naquele momento? E a gente procura, então, repensar as atitudes, né? Os conceitos e refazer a estrada. Mas acredito que essa frase aqui nesse parágrafo é de suma importância para tudo, né? Tudo que você falou, para tudo que a gente vive na vida, para aqueles que são mais novos, para nós e para aqueles que estão mais à frente de nós, é o que realmente importa, né? A gente estar ao lado de Deus, né? Buscando sempre estar com Ele no nosso coração. Obrigada. Obrigado, Gorete. Realmente, no você citar esse parágrafo, essa última frase, né? Sempre que fizermos, tudo que fizermos, né? Se for com a nossa mente voltada a Deus, nós vamos fazer o bem, fazer as coisas bem feitas, né? É aquele fazer ao outro o que eu desejaria que fizesse a mim. Sempre que nós estivermos com o nosso coração voltados para o bem, nós sempre vamos estar fazendo o bem, não é? Fazendo as coisas que o Pai recomenda, que Jesus veio nos trazer e exemplificou. Então nós não podemos alegar ignorância. Eu não falo só dos espíritas, eu falo de toda a humanidade, todas as religiões, né? E todas as religiões falam em Jesus e falam em Deus, né? Então todos têm o que é a Bíblia. Muitas religiões misturam o Antigo e Novo Testamento, eles misturam, mas eles têm o caminho, basta saber interpretar. E feliz de nós que tivemos Kardec, né, que veio nos trazer uma interpretação muito viva, muito correta, né? Feliz de nós que conseguimos, com a doutrina espírita, ter uma luz mais, vamos dizer assim, que mais nos traz clareza no nosso entendimento do que o Mestre quer nos dizer. Mas todas as religiões têm Jesus, tem Deus, tem os espíritos, que são os santos, né? Então, todas têm. Ninguém pode alegar ignorância, fazer o mal por ignorância. Todos nós sabemos. Nós fazemos, muitas vezes, as coisas erradas pela nossa índole, pelo nosso caráter, né? Que ainda não se melhorou, não passou para melhor, né? Mas nós estamos lutando. Todos nós. Quando eu falo nós, eu não falo só dos espíritas. A humanidade está. Existe o mal ainda? Existe. Mas, como eu estava comentando antes, a nossa consciência, um dia, ela vai nos chamar para a verdade. E quando eu falo nós, diferente religião ou se é ateu, os ateus também têm a consciência. E a consciência dos ateus é a mesma nossa. Deus não colocou uma consciência diferente naquele que não acredita em Deus. Colocou a mesma consciência nossa. As mesmas leis naturais, as mesmas leis de Deus da minha consciência, da consciência de qualquer religioso, está na consciência do ateu. Então, um dia ela vai despertar. Ela vai chamar para a realidade qualquer um de nós. Ninguém escapará. O que o Mestre nos disse? Que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Olha a esperança que ele nos deu, né? E ninguém de nós vai se perder. É claro que alguns de nós vão atrasar um pouquinho a marcha, outros não, outros menos, outros mais, mas todos nós chegaremos lá no ponto de chegada, no pódio, como se diz assim, vamos usar a linguagem dos atletas, né? Todos nós vamos atingir o pódio, todos nós vamos atingir o primeiro lugar.
Um dia nós chegaremos lá. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, pode. Dentro do que eu li, do que eu assisti, né, sobre o homem no mundo, me ficou muito claro a importância da disciplina na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos deveres, nas nossas obrigações. Então, eu tenho um texto aqui até que fala do Chico Xavier e o Emmanuel. Para viver no mundo é preciso disciplina. Fazer um balanço do que é mais importante para nós, quais são nossos objetivos e o que devemos fazer hoje para alcançar esses objetivos. Estabelecer prioridades. Se temos a vontade de lutar contra as nossas más paixões, é preciso conhecer-nos analisando o nosso comportamento. Aí tem uma passagem quando Emmanuel sugeriu a Chico Xavier as 3 disciplinas. Ele estava se referindo ao trabalho mediúnico, setorizando o comportamento do Chico, de forma a dar o devido espaço para cada objetivo. Então, Chico estabeleceu metas, que jamais seriam levadas a cabo se ele não estabelecesse o devido espaço para cada atividade. Uma noite para cada tarefa. Um dia, trabalho público. Outro dia, psicografia de livros. Outra noite ainda, desobsessão. E assim por diante. Trabalho assistencial, estudo, visitas, leituras de lazer, momento para ouvir músicas, etc. Disciplinar de forma que tudo tenha seu tempo e cuidar que todas as prioridades sejam levadas a efeito. Eu achei assim, bem interessante, né, o nosso posicionamento em relação a essas atitudes nossas, né, dar prioridade naquilo que para mim hoje seria importante para o meu crescimento. É isso aí. Obrigado, Fátima. E olha a importância, né, da disciplina e elencar prioridades. A importância de nós termos prioridades na nossa vida. Nós não temos prioridades na nossa vida material? Não temos, às vezes, de realizar esse ou aquela atividade, né? E por que não temos prioridades nas questões espirituais? A minha prioridade hoje é estudar a doutrina dos espíritos. A minha prioridade é estudar, mas também colocar em prática o máximo possível que eu conseguir da doutrina espírita no meu dia a dia. Então, por que não elegemos ou elencamos prioridades nas questões espirituais que nós deixamos muitas vezes passar, não é? Quantas vezes nós deixamos, não é uma prioridade nossa o envolvimento espiritual? Eu vejo, isso não é uma crítica a ninguém, inclusive, quantas vezes eu também já não fiz, né, dei algumas prioridades, hoje eu não vou no estudo, hoje eu tenho uma festa ali, vai ser boa, vai ser legal. Mas nós temos prioridades. O que eu pretendo, afinal? É o que é permanente, o que é perene, que é o espírito, ou as questões materiais do nosso dia a dia, que são que vão ficar aqui, que vão passar. O espírito não, esse vai permanecer, né? Então nós temos que ter essa disciplina. Se nós temos disciplina no nosso trabalho, no nosso convívio em família, no nosso convívio no casal, enfim, por que não temos muitas vezes prioridades nas questões espirituais, né? Essa muitas vezes nós deixamos ela um pouco esquecidas. Então vamos ter disciplina e prioridade. É importante esse texto do Emmanuel, né, que você trouxe, Fátima. Posso passar para ti, Vitor? Então, eu para mim aqui o primeiro parágrafo, tinha visto mais coisas, mas todo mundo já falou. Então, o sentimento de piedade deve ser deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência de bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil.
e levai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Isso aqui eu acho que nada mais é do que a gente vigiar nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente passa o dia inteiro se degladiando ou com um parente ou com um conhecido, coisa, com algum fato que aconteceu, a gente fica fulminando e fomentando uma briga que nem existe, criatura. Pense, hoje eu me peguei nisso. Quando eu me dei de conta, eu disse, mas isso não é meu, criatura, isso não é mais meu. Daí eu rezei uma Ave Maria e encaminhei aquela pessoa, eu disse, ó, que Deus esteja contigo e comigo também, porque isso não é meu. Veja bem o quanto a gente perde tempo pensando aquilo que não existe. E o quanto a gente já fez isso na vida. Então, esse primeiro parágrafo me remeteu a isso aí, né? Que a caridade também é isso, que a gente possa vigiar os nossos pensamentos e não perca o tempo fomentando aquilo que não existe e trazendo para dentro de nós, minando a nossa alma, minando o nosso coração com coisas que não nos pertencem mais, né? E que é fútil, é mundano. Para mim, foi esse primeiro parágrafo e eu tive essa interpretação. Obrigado, Rita. Muito importante essa tua colocação, né? E esse exemplo que você trouxe, né? Quantas vezes nós iniciamos ou prosseguimos numa discussão sem sentido e esquecemos da piedade, principalmente da compaixão, porque aquele que de repente veio e nos trouxe essa discussão, porque é uma coisa importante a gente ter consciência. Aquele que me perturba, primeiro ele tem que estar perturbado, para então ele vir me perturbar. Então que eu tenha compaixão dele, que se ele está me perturbando, que primeiro ele se perturbou. E às vezes a pessoa, sem mesmo perceber, né, ela precisa desabafar, colocar aquilo que ela tem para fora. Então que consigamos ter compaixão. E bem como você disse, fazer uma oração. Vamos orar para essa pessoa, né? Em vez de prosseguir naquela discussão, vamos orar, porque esse não é o momento, quando essa pessoa está completamente desorientada, perturbada, não é um momento para se discutir nada. Agora, depois de cabeça fria, que a gente possa conversar, aí sim se pode conversar. Isso se for conveniente ou não também, não é? Então, muitas vezes nos falta compaixão, porque é bem como diz aquele ditado, você não deve ter pena das pessoas. Quem tem pena, olha e passa, coitado, tá ali no chão todo passando fome e tal, tu vai embora. Agora, quem tem compaixão é diferente. Você vai tentar atender aquela pessoa ali, se ela está com fome, está precisando de alguma coisa, de alguma medicação, enfim. Isso é ter compaixão. Então, que consigamos, muitas vezes, ter compaixão nesse momento. Saber que essa pessoa está ali nos perturbando, porque ela está perturbada. Ela primeiro sofreu essa perturbação e, às vezes, ela não sabe trabalhar isso com ela mesma, né? E nada como uma prece. Realmente é isso, né? Posso passar para ti, Kátia? Sim, boa noite a todos. Eu entrei atrasada porque estava numa batalha árdua com a internet, então acabei me atrasando. Bom, gente, eu assisti uma palestra do Centro Espírita Paulo de Tarso, uma menina que estava falando sobre esse tema, e ela falou basicamente tudo aqui que todos vocês já colocaram, né? E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a base, né? Para a gente viver nesse mundo, a gente deve colocar amor em tudo. Na coisa mais simples, fazer uma comida, né? Aquilo vai nos alimentar, vai nos trazer saúde, vai alimentar a nossa família, ou para quem nós estivermos cozinhando, quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós limpamos, quando nós organizamos, né?
tudo isso é exercitar o amor. Então, nas coisas básicas, porque a gente vai subindo degrau, né? Então, começa nas coisas básicas, aí você vai evoluindo, daqui a pouco você está praticando o amor com o teu semelhante, e por aí vai, né? Ela mencionou também a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a nossa vinda para cá, né? Que diz, a questão é, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus impõe a encarnação dos espíritos com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, que nós já vimos, né? Já falamos sobre isso. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem passar por todas as dificuldades da existência no corpo físico. É nisto que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: dar ao espírito as condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele adquire um corpo, feito da matéria essencial desse mundo, para que ali possa cumprir as ordens de Deus. É assim que, participando da obra geral, ele próprio se adianta. Então, que a gente possa viver aqui no nosso mundo, a nossa presença aqui possa ser com amor, no caminho da caridade e em busca da perfeição, né? Eu trouxe aqui também uma oração que todo mundo conhece, muito famosa e muito significativa, né? Eu gosto muito dela, que é a oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E é isso. Esse é o nosso papel no mundo, né, gente? Obrigada. Obrigado, Kátia. Nos trouxe essa questão muito importante, né? Nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para chegarmos àquela perfeição não absoluta de Deus, mas a perfeição. Então, todos nós estamos nessa caminhada. Caímos, levantamos, vamos cair novamente. Mas uma coisa que nos anima é que aquele tombo, naquela pedrinha que nós tropeçamos a primeira vez, provavelmente não vamos tropeçar mais, porque são ensinamentos, né, que nós temos. Claro que às vezes repetimos, porque nós sedimentamos lá no nosso subconsciente os equívocos, é uma jornada milenar, não é? Então, o importante é não querermos ser santos em uma encarnação. É possível. Temos o exemplo de Santo Agostinho, não é? Que numa encarnação de pervertido se tornou santo. Mas essa é a minoria. Então vamos de Emmanuel, que levou 2000 anos, né? Que na época de Cristo ele era um senador romano, e agora não chegou a 2000 anos, né? Porque ele começou a psicografar através do Chico antes do ano 2000. Então vamos botar aí para nós também uns 1500 anos aí para nós estarmos bem melhores, né? Então basta o nosso esforço, que é aquilo que a Fátima falou, é a nossa disciplina e elegermos as nossas prioridades. Qual é a minha prioridade? É me melhorar moralmente, espiritualmente, ou as coisas do mundo me atraem mais, né? Não digo que nós devemos abandonar o mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós temos que saber colocar cada coisa no seu devido lugar.
E essa prece de São Francisco é muito interessante. Eu até, agora tu falou, tu me recordou, vou fazer de novo. Eu gostava de colocar ela é cantada. Eu não sei quem é o autor ali que canta, mas eu achava muito bonita a melodia, a voz, então eu deitava, dormia, colocava o celular no travesseiro, do lado do meu ouvido, e eu via baixinho, assim. Todas as noites eu fazia isso. E por um tempo agora eu esqueci, agora tu trouxe a oração, vou fazer de novo. Obrigado por me relembrar, Kátia. Muito bem. Assiste, deixei por último hoje, assiste. Primeiro as damas, né? Sempre, nós somos educados. Não, ali eu achei muito interessante assim, a colocação do pessoal, né? E realmente, pura verdade, eu não sei decorar a oração de São Francisco, mas eu gosto muito de São Francisco de Assis. Não por causa que é meu nome, né? Mas quer ver, ó, mas assim, a gente assim, falando, assim, vendo, como é difícil. Uma vez estava num lugar, e aí a gente começa a discriminar as pessoas, a gente não quer, mas acaba, né? Nós somos humanos. E aí começou a vir uma vozinha, falava assim no meu ouvido, assim, ó, olhe com olhos espíritas. Olhe com os olhos espíritas. O que olho espírita, né? E aí depois me arrependi desse pensamento que eu tive. Realmente, muitas vezes a gente esquece de olhar com os olhos espíritas. A gente às vezes acaba agindo pior que um ateu. E ainda bate no peito assim, eu sou espírito. Temos muito que aprender. E na escala da evolução, a perfeição eu estou próximo. Mas próximo do começo, para conseguir chegar aos 400, 500 quilômetros que tem pela frente. Às vezes eu fico bravo muitas vezes comigo, muitas vezes porque eu perco a minha harmonia, eu me desarmonizo, mas eu não posso perder, realmente, como você disse, o que não tem. Então, cada dia aprendendo mais, Deus nos levou nesse caminho. Não foi à toa que te encontrei lá, Daniel. Não foi à toa. Então, procuro sempre olhar com olhos espíritas. Mas ainda eu sou mundano. Um abração, pessoal. Fique com Deus. É verdade, né? Mas o importante é nós darmos o primeiro passo. E o que você citou, que a gente se encontrou na frente do banco, né? Ou seja, eu vim até distraído, se o Assis não me chama, eu não tinha visto. O Assis ia na calçada, eu no calçadão, ali no meio da Avenida Central, dentro do Cobra-Sol. Mas nada é por acaso, com certeza. Nós estudamos junto lá em 2009, acredito, 2010. Então a gente tornou a se encontrar porque era necessário esse encontro, né? Gorete, tu quer falar de novo, Gorete? É só uma palavrinha rápida. O Assis comentou ali sobre que às vezes fica chateado porque, né, escorrega, vamos dizer assim, né? Mas nós sabemos que o homem no mundo, que é o nosso texto de hoje, né, no mundo, de forma geral, mas a gente sabe também que somos acossados a todo momento, né? Para que a gente realmente priorize através com disciplina de pensamentos, né? E a disciplina no bem proceder, para que a gente não se perca, né, Assis? Então, todos nós, todos, né, a todo momento vem alguma coisa, mas a gente vai aprendendo, claro que com erros, né, e erros, mais erros que acertos, que a gente tem que se policiar, tem que fazer a disciplina, né, de pensamentos e a disciplina da prece, né, para a gente poder angariar, vamos dizer assim, ter o merecimento de receber dos nossos amigos espirituais o apoio para a gente não se desequilibrar tanto, né, porque a gente se desequilibra mesmo. Às vezes vem assim no momento inesperado, de pessoas inesperadas, o Daniel citou ainda há pouco, né, Daniel?
coisas que acontecem assim para que a gente realmente resvale, né? Mas a gente retoma, né? E naquele momento assim de lucidez, que acredito que até são os nossos mentores espirituais que dizem: opa, olha o perigo aí, faça prece, né? E a gente, só naquela palavra, meu Deus, meu Pai, Jesus, né? Socorro já veio, né? Obrigada. Obrigado, Gorete. Vita, pode falar, Vita. É assim, ó, eu acho que pelo que a gente já está e pelo que a gente estudou até aqui, a gente já tem a consciência, como diz o Daniel, hoje a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós já temos a consciência de quando erramos. Então, ela nos cobra. É no momento, na atitude, tu fez a atitude, bah, aí tu já sente, pá, pisei na bola. Na hora a gente pensa e na hora a gente procura se retratar. Retratar daquilo que fez, de como errou. Não importa quantas vezes vamos cair, mas da maneira como vamos levantar, né? A gente sempre saber se desculpar quando for necessário e seguirmos em frente, né? Tentando sempre ser uma pessoa melhor do que já fomos. Eu acho que isso aí é o que vale, né? É a gente não desistir do nosso crescimento e nossa evolução moral e tentar sair dessa nossa encarnação melhor do que aqui chegamos. E isso, com certeza, todos nós vamos sair, porque estamos aqui tentando sermos pessoas melhores, né? A você, Assis, não se preocupe tanto, meu filho, que você está no caminho, como todos nós. Um abraço. Obrigado, Vita. Nós somos testados a todo momento, né? Não é só o Assis, não é só a Vita, é todos nós. Porque nós vivemos ainda num mundo imperfeito, pois somos imperfeitos também, não é? Então, é como a gente brinca, às vezes, aqui, terminou o encontro, vai ter a sabatina, né? Eu sou do tempo da sabatina ainda. Então, nós vamos ter as provas, né? E, às vezes, mesmo durante o encontro, não chega um filho, alguém chama a gente, né? E, às vezes, até desestabiliza a gente, né? Então, nós somos testados até o momento. E, muitas vezes, essas pessoas que vêm nos trazer algo, assim, são teleguiados, né? Às vezes, os nossos obsessores ali não estão conseguindo, eles pegam alguém, então, opa, esse aqui dá, vai lá e diz tal coisa. E a pessoa, né, inadvertidamente vem, nos diz, e às vezes nós levamos a coisa para um outro caminho. Então, nós temos que estar, aí entra aquela história, orar e vigiar, estar sempre atentos, né? Porque nós vamos ser testados a todo momento, principalmente naquele momento em que a gente está sofrendo essa transformação, né? Essa nossa melhora, essa nossa reforma. É claro que os nossos amiguinhos, entre aspas, não querem. É o mesmo que a gente, vamos dizer assim, eu participo daquele bar onde todo mundo bebe, fala bobagem, conta piada, e de repente aquilo já não me atrai mais. Eu começo a sair. O que vai acontecer? Os meus parceiros de bar vão começar a me procurar para me levar de volta, não é? E assim são muitas vezes nossos obsessores. Estão vendo que estão perdendo o parceiro deles ali, eles vão procurar nos manter no grupo, né? Mas nós podemos nos afastar sintonizando, né, nossos pensamentos, e nós vamos conseguir. Então, eu não sei se a Marilene e o Edgar quiser cooperar conosco, fiquem à vontade, se a Marilene e o Edgar. Estamos aqui nos ouvindo, se o senhor quiser nos abrilhantar com a sua participação também. Minha fonoaudióloga não veio hoje. Deus abençoe vocês, né? Vou ter que desligar, ter que tomar remédio, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado pelas preces de vocês. Beijo no coração de todos. Meu e da Marilene, tá? E com Deus. Assisti tudo. Eu escutei vocês até agora. Vou ter que tomar um remedinho agora. E Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de cada um, tá? Pode ser? Obrigado, senhor Edgar. Já é muito prazeroso para nós saber que estão conosco, vibrando numa sintonia lá no alto. Fique com Deus, senhor Edgar. Fica com Deus, Marilene. Então, pessoal,
este foi o nosso evangelho de hoje. Alguém tem mais alguma colocação, algum questionamento? Por favor, fique bem à vontade. Todos tranquilos? Pronto para a prova de mais tarde? Ou para a sabatina? Eu sou do tempo da sabatina ainda. Então, pessoal, vou abrir a nossa mensagenzinha de hoje aqui, vou colocar no vídeo. Estão vendo a nossa imagem? Eu coloquei essa imagem, eu achei tão bonito, né? Abrir a janela assim e ter ali na frente o mar, assim, aquele azul, aquela mata, aquela natureza, né? Quem me dera poder morar num local assim, né? Abrir a janela e estar com esse ar maravilhoso que vem do mar, né? Da mata ali em frente. Que lugar bonito. Então, a nossa mensagem de hoje, ela diz o seguinte: os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade, mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Então é interessante, eu estava vendo essa mensagem, eu fui lá ver uma de Paulo, em que ela diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Está lá em Paulo, no Romanos, capítulo 15, versículo 1. Então, com o objetivo, nós adquirimos, então, a confiança em Deus, né? Para fugir à luta do dia a dia, vivemos aguardando o céu. Essa nossa atitude não é compreensível. Os que alcançaram a luz do conhecimento, esses têm o dever de aplicar essa luz ao próprio caminho, ao nosso caminho, primeiramente, né? E Emmanuel diz assim: concedeu-lhe Jesus um traço de céu para que o desenvolva e atenda através da terra em que pisa. Então, receber o auxílio sagrado do Mestre Jesus e deixar de colocar esse auxílio que ele nos prestou em prática é uma ignorância ainda da nossa parte, né? E, novamente, vamos lá em Emmanuel, que diz assim: dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Então, é imprescindível que cada um de nós tomemos instrumentos de trabalho como tarefa que nos cabe, agir sempre pela vitória do bem, em todos os momentos, no meio das pessoas e das atividades, né, que nos cercam no nosso dia a dia. Não devemos esquecer que muitos espíritos estão doentes, né, nas falsas preocupações e também na ociosidade do mundo. Claro que eles vão alegar ignorância, né? Mas nós que já adentramos na doutrina espírita, é o que a gente estava comentando antes, não somos fracos, nem pobres do conhecimento e nem da misericórdia de Deus. Então, esse foi a mensagem. Essa mensagem, ela, deixa eu mudar aqui, ela está lá no livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier e do Emmanuel. Na verdade, o que eu acabei de falar são palavras minhas, mas é uma mensagem de Emmanuel. Eu procurei colocar nas minhas palavras, né, mas é uma mensagem inteira de Emmanuel. A Gorete sempre cita o Pão Nosso, né, Gorete? Você acha que gosta bastante desse livro, eu também gosto dele. Então, essa mensagem está lá no Pão Nosso. Ah, tá aí.
Então, tu vai ver essa mensagem aí. E o que eu falei, tu vai ver que foi Emmanuel que falou, mas eu procurei colocar com as minhas palavras, né? Da forma que eu entendi o que Emmanuel nos colocou ali. Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Todos tranquilos? Tudo entendidinho? Então, muito bem. Fátima, você veio para frente assim, Fátima, você queria falar algo? Eu pensei que fosse abrir o microfone. Muito bem. Gorete, você que gosta desse livro, alguma coisa a comentar sobre essa mensagem? Não? Muito bem. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo da doutrina dos Espíritos. Primeiramente, quero dizer que o nosso estudo hoje do Evangelho estava excelente, como sempre, muito debatido, muito discutido, no bom sentido, e com certeza veio trazer a todos nós um melhor entendimento dessa maravilhosa doutrina. Por isso a importância do debate dentro de um estudo. Não ficar com a opinião de um. Lembram que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp a mensagem de José Herculano Pires? Eu achei muito interessante, em que ele disse que na doutrina espírita não tem professores, todos somos alunos. Então, a minha função é apenas coordenar e trazer os temas para estudarmos. Mas não como um professor, mas como um estudante também. Eu também estou aqui aprendendo. Então, eu apenas coordeno, mas sou um aprendiz igual a todos. E quiçá, sabedor ainda menos do que os demais. Não é? Então, nós temos que ter esse entendimento que somos todos alunos. Em termos de doutrina espírita, o professor era Kardec. Nós todos somos alunos. Muito bem. Então, vamos seguir adiante. Nós estamos estudando, então, eu coloquei aqui, eu já vou ler esse trechinho para nós. Lembram que nós vimos no encontro anterior, falando sobre o Instituto de Verdun, ou Iverdun, fica lá na Suíça, e que era num castelo, né? Por isso Iverdun, que eu falei sobre o castelo, enfim, como ele foi construído, onde foi construído, do que ele servia, e que... Pode falar, Marilza? Ai, gente, vocês me desculpem, mas eu não vou poder seguir, tá? Estou ficando bem ruim, sabe? Não, pode ficar tranquila, vai repousar, mas tem que melhorar dessa dengue. Nossa, eu vou ter que deitar, tá? Boa noite para todos vocês. Boa noite. Desejamos uma recuperação o mais breve possível. Fica bem, fica com Deus. Boa noite. Melhoras. Obrigada. Muito bem, pessoal. Prosseguindo, então, como eu estava falando, lembram que eu falei que Pestalozzi era um espírito da equipe de Kardec. Ele veio antes e era para receber Kardec e dar essa primeira orientação como pedagogo, né? Kardec foi um pedagogo francês, que nós vamos ver logo a seguir, ou melhor, Rivail, né? O pedagogo francês, em que ele trouxe muitos benefícios para a pedagogia, para o estudo francês. Inclusive, é interessante, quem criou o estudo público na França foi Napoleão Bonaparte. E vocês lembram, quando eu comentei que em 1804 nasceu Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que é o nome inteiro de Kardec. E em 1804, Napoleão Bonaparte saiu do exílio da Ilha de Elba. Por uma bondade divina, ele foi chamado em desdobramento ao plano espiritual e foi orientado novamente que ia ser dada uma nova oportunidade a ele para refazer a trajetória dele. Ele tinha se desviado, ele veio para ressocializar a França depois de todos os abusos dos reis, né? Nós vimos como é que funcionou. E ele falhou. Como o poder muitas vezes corrompe as pessoas, né? E ele foi corrompido pelo poder. Então, ele levou muitos benefícios à pátria francesa e muito sofrimento aos países em que ele invadiu, que ele conquistou. Então, ele
Em 1804, ele veio do exílio e se autoproclamou imperador e a esposa imperatriz. E obrigou o Papa, na época, a consagrar ele imperador, que só era legítimo quando o Papa ordenava, então, o imperador. E ele foi obrigado pelo Napoleão Bonaparte. Nesse cenário nasceu Allan Kardec. Só que, logo após, na Batalha de Waterloo, novamente foi retirado o poder de Napoleão, porque ele não cumpriu com o que ele havia prometido durante o exílio dele, em que ele foi chamado à pátria espiritual. E aí, na Batalha de Waterloo, ele novamente foi exilado então na ilha de Santa Helena, e aí ele desencarnou, não é? Dizem, mas isso o Divaldo, foi perguntado ao Divaldo e ele não confirmou, que Napoleão Bonaparte, a reencarnação dele foi de Mikhail Gorbachev, que desencarnou não faz muito tempo, não sei se foi esse ano passado. Mas por que Mikhail Gorbachev? Por que o francês Napoleão foi reencarnar na Rússia, né? Como governante da Rússia? Lembram que a Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ele tinha todas as repúblicas sob o seu domínio. E com o encerramento da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas, ela se tornou Rússia e foi libertado todos esses países, concluído por Gorbachev. Ele começou antes, mas ele concluiu esse processo. Por que se é que isso é um fato? Estou citando, Divaldo não confirmou, foi perguntado a ele, mas ele não confirmou. Se é verdade ou não, então não sabemos. E segundo as fontes que trouxeram, que são espíritas também, ele reencarnou na União Soviética porque Napoleão Bonaparte invadiu a União Soviética, a Rússia na época, e levou muito sofrimento, muita dor ao povo russo. Então, ele tinha como missão de resgate e ressocializar esse povo que estava escravo novamente, né? E nós sabemos, após a Revolução de 1917, onde o último czar foi deposto, quando o socialismo assumiu, o povo foi escravizado novamente, né? Já não tinha uma vida muito fácil com os imperadores, imaginam depois. Então ele veio com essa missão. Agora, se isso é verdadeiro ou não sabemos, porque foi trazido por pessoas espíritas, mas, vamos dizer assim, um espírita maior, que seria aquele que daria o aval, que seria o Divaldo, ele não deu esse aval. Ele não confirmou, não é? Então, como eu estava falando, Kardec e Napoleão, Kardec, e é interessante, está lá num livro do irmão X, Humberto de Campos, onde ele narra esse encontro. Quem puder ler, leia esse livro. E no final da reunião, Napoleão quase desfalecido de dor, assim, de remorso, né, do que ele estava fazendo e da missão que ele tinha, quem acolheu ele nos braços foi Kardec. E conduziu ele de volta à carne. Então, vejam, Kardec já era um espírito iluminado, mas também, veja a compaixão que ele sentiu por Napoleão e trouxe ele de volta ao corpo, né? Só que Napoleão não aproveitou essa nova chance e voltou com os mesmos equívocos. E aí, então, na Batalha de Waterloo, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Então, Kardec, como a gente estava comentando, aos 10 anos ele foi para o Instituto, então, de Verdun estudar. E aí, continuando, então, com o nosso estudo, o menino Rivail, como diz aqui no nosso texto, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço, lembram, né? Johann Heinrich Pestalozzi, ou João Henrique Pestalozzi, né? Que era um dos espíritos da equipe de Kardec. Então, possuidor de uma inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia,
Revile cativou a simpatia e admiração do velho professor, deste se tornando, pouco depois, eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteiam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Então, vocês lembram que eu mostrei aqueles 3 livros que é a biografia de Kardec? São 3 livros. Ali fala, é completa aquela biografia do Henry Salce e do Francisco Thiessen, os biógrafos deles brasileiros que traduziram para o português, né? Então, é muito interessante. Ali fala, inclusive, que a Madame Baudet, né, quando viu, foi processada pela justiça francesa, depois do desencarne de Kardec. Ele fala também sobre os ensinos de Kardec. Há alguns anos, eu estava ainda frequentando o Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Passo Fundo, eu achava uma coisa assim, eu fui colocado como coordenador de grupo de estudo sem ter um treinamento pedagógico, né? Então, foi assim no que eu achava que era. Mas, ao ler essas biografias, ali tem toda a pedagogia de Pestalozzi. Então, eu me inspirei para os nossos encontros de estudos em Pestalozzi, Sócrates, e tem um pedagogo que mora em Curitiba, é vivo ainda, ele é espírita, e ele é pedagogo espírita. Se chama Cosme Massis, se vocês puderem ler alguma coisa dele, é muito interessante. Então, eu criei ali acredito que 2010, 2011, com o intuito de auxiliar os novos facilitadores. Hoje é chamado facilitador, né? Uma apostila ensinando como ser coordenador de grupo de estudos. Porque eu achava isso importante. Então, aqueles que eu pude distribuir essa apostila, eu distribuí. E eu achava muito importante ter alguém para dar um treinamento sobre coordenar grupos de estudo. Agora já tem, a Federação do Rio Grande do Sul já tem vários cursos sobre coordenar grupos de estudos, mas antes não tinha. Porque senão, por exemplo, eu vou citar um exemplo, nós tínhamos um coordenador de grupo de estudos, ele era um pesquisador da Embrapa. O conhecimento dele, assim, sobre doutrina espírita é fenomenal. Só que ele era um professor. Ele coordenava o grupo de estudos como se ele estivesse dando uma aula na faculdade de agronomia. Ele era agrônomo, né, pesquisador da Embrapa. Então, ele, assim, o conhecimento dele é inquestionável. Trazia coisas, assim, para a gente fenomenais. Mas era uma coisa que se tornava cansativa porque era uma aula. Não era um grupo de estudos onde a gente troca ideias, troca conhecimentos. Então, eu lendo sobre Sócrates, ele usava maiêutica, né? Que é o que é a maiêutica? É aquela que você retira o conhecimento da pessoa. Sócrates, ele ensinava seus discípulos como? Caminhando na praça, questionando, não é? Então, eu tinha essa ideia da gente coordenar o grupo de estudos, mas não, aqui existe uma diferença muito importante. Um grupo de estudo espírita é um grupo voluntário, então não é um grupo de estudos obrigatório. Então, eu não posso chegar para pessoas que estão começando o ensino espírita e chamar a Gorete, o que é tal coisa? A Gorete nunca ouviu falar de espiritismo. Ela é uma pessoa tímida, ela nunca mais volta para o encontro, né? Então, então era um estilo socrático. Você lança o questionamento e responde quem quiser. E como naquela época era um grupo de estudos muito grande, de 70, 80 pessoas, às vezes um questionamento a gente ocupava essa nossa 1 hora, vamos dizer, de estudo. E que é muito importante. Hoje nós vemos. Por isso, com o tempo, os grupos de estudos foram divididos no máximo 30, para ter um aproveitamento melhor. Porque eu tive um grupo de estudo no auditório que era 90 pessoas. Não existe um aproveitamento com 90 pessoas. Você não consegue, né? Então, se reduziu para 30. O nosso grupo é 9, 10, 12 pessoas. Excelente.
porque dá tempo da gente trocar ideias e todos expor as suas ideias, né? Então, Pestalozzi, voltando a ele, Pestalozzi não tinha a cadeira, a classe. Ele dava uma aula onde os meninos ficavam em pé, sentados no chão, e ele também. Então, isso igualava ele aos alunos, né? Não colocava ele como um superior. E se ele tinha que, vamos dizer assim, de repente, algum dos estudos, porque eram todos, iniciavam como crianças os estudos, né? Então, muitas vezes, tinha que demonstrar algum equívoco, alguma coisa errada que fez uma criança. O que ele fazia? Ele saía caminhando com essa criança, colocava a mão no ombro e ia conversando, expondo o que tinha acontecido de errado, né? E não na frente dos outros. Porque a pior coisa que a gente tem é ser cobrado na frente dos demais, né? Então ele saía caminhando depois, com a mão no ombro, abraçava. Então, olha o carinho, o amor que ele coloca aqui, né? Que o amor é um fundamento, né? E a escola de Verdun, era turno integral. Então, não era 24 horas, não, o tempo integral dentro da sala de aula. Eles tinham o período de aula, o período para trabalhar na horta, para fazer outras atividades. Por isso, era um castelo e tinha muitas atividades em que os alunos eram envolvidos. E como nós colocamos antes, lembram que muitas autoridades e grandes príncipes e reis estudaram com ele. Lembram que eu falei sobre a dona Leopoldina também, a futura esposa do nosso Dom Pedro I? Também estudou no Pestalozzi, né? Então vejam que era uma instituição de ensino muito credenciada e valorizada para a época, né? Então, como Kardec era filho de magistrados e que já conhecia essa instituição, e claro que também já inspirado pela espiritualidade, ele foi estar lá com o mestre dele atual, que era um companheiro dele de jornada, né? Da equipe dele da codificação da doutrina espírita. Continuando, então, aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com facilidade aplicou a Rivail foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Verdun, onde também eles desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e livres pensadores. E como o progressismo hoje em dia se desvirtuou. Quando nós ouvimos falar em pessoas progressistas, como está desvirtuado do verdadeiro fim, né, de ser progressista. E Flammarion, Camille Flammarion, quem não ouviu falar dele, ele foi um astrônomo, né? Eu já falei sobre ele antes, então por isso que eu não vou dar a biografiazinha dele agora. E Camille Flammarion foi quem fez o discurso lá no sepultamento de Kardec, né? Está lá no Obras Póstumas, o discurso que ele fez no sepultamento de Allan Kardec, né? Então, seguindo, agora o professor Rivail, por isso não Kardec. Lembram que eu falei sobre Allan Kardec? O porquê que ele utilizou esse nome? Em que foi o nome dele, lá quando ele estava encarnado nas Galhas, 50 anos antes de Cristo, como o sacerdote druida do povo celta. Então, vejo que Kardec já vinha nessa jornada mais espiritual há muito tempo. Então, ele levou 1.600 anos quase se preparando para a codificação da doutrina espírita. Vocês lembram quando eu falei que a encarnação anterior de Kardec foi como o padre Jan Hus, na Tchecoslováquia, e que em 1415 foi queimado vivo, e que o discípulo dele negou ele, como Paulo negou Jesus, Jerônimo de Praga, só que depois ele se arrependeu, e quando ele confirmou, Jan Hus também foi queimado na fogueira santa da Inquisição, a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Então, professor Rivail, quais foram as obras didáticas dele? Nós vamos ver as obras de Kardec agora, que antes de codificar a doutrina espírita, ele tem um bom trecho de obras pedagógicas, né, do ensino da França. Então, as obras didáticas, sem dúvidas, chegando à capital da França, Denisard, Rivail,
logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que, em dezembro de 1823, devemos lembrar que Kardec se envolveu ou começou a participar daqueles encontros mediúnicos, das mesas girantes, em 1854. Então, vejam que ele teve um longo período de preparação dentro da pedagogia para poder organizar pedagogicamente a doutrina dos espíritos. Porque senão ficaria uma coisa, como diz assim, sem pé nem cabeça. Porque toda obra pedagógica ela tem que ser como? A Gorete, que é professora, né, Gorete? Ela tem que começar do simples para o complexo, né? Não se vai fazer a faculdade de Direito antes de fazer as primeiras séries. E mesmo dentro da primeira série, você vai começar do mais simples e vai tornando mais complexo, né? Então, essa é uma organização pedagógica do estudo. É a mesma organização que nós utilizamos no nosso estudo. Que esses livros que eu estou trazendo para nós estudarmos a doutrina dos espíritos foi editado pela FEB e que foi organizado de uma forma pedagógica para que pudéssemos entender a doutrina dos espíritos. Senão ela ficaria solta, sem entendermos o que estaria acontecendo. Imagina nós falando primeiro de mediunidade, depois das coisas mais simples, né? Não entenderíamos mediunidade. Então, tudo é feito de forma pedagógica. Por isso, Kardec foi estudar com o melhor pedagogo da atualidade dele, né? Seria Pestalozzi. Então, assim, em dezembro de 1823, ele lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. Claro, aí já colocando o entendimento do próprio Kardec, né? Então, como o meu francês não está muito bom, eu vou ler em português mesmo, né? Curso de Aritmética era o nome do livro, né? Todos estão conseguindo ler o que está escrito? Então, eu deixo para aqueles que entendem francês lerem o francês, eu vou ler em português. Então, constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivail. Então, veja, ele teve várias obras. Aqui, agora, nós vamos ver outras obras que ele nos trouxe. Então, o futuro do codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. Então, veja, com 18 anos, ele já era um pedagogo. E aos 14 anos, lembra que eu falei no encontro anterior, que quando Pestalozzi precisava viajar, Kardec assumia a direção do Instituto de Verdun. Eu vejo que 14 anos ele já era um espírito adulto e já com conhecimento para poder assumir um instituto do tamanho de Verdun, não é? Então, a obra em questão era recomendada aos institutores e às mães de família que desejassem dar a seus filhos as primeiras noções de aritmética e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivail Kardec. Então, pessoal, eu vou voltar aqui, porque hoje nós vamos encerrar o nosso encontro e chegamos ao nosso horário de encerramento. Antes de encerrarmos, eu quero dizer que no próximo encontro não teremos o encontro de estudo. Nós teremos a nossa palestra do mês. Como vocês sabem, toda a última terça do mês nós convidamos um palestrante. E para a palestra da próxima terça, convidamos então a Liz Carneiro Hoppen, que nós já conhecemos, a nossa querida presidente do Caminhos da Luz. E ela vai ter como tema, então, Viver em Paz. Esse vai ser o tema da Liz. Vou parar a apresentação aqui, vai ser o tema da Liz para o nosso próximo encontro. Então, pessoal, eu vou fazer nossa prece final para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Então, convido a todos a continuarmos com nossas mentes e corações vinculadas ao Pai e ao Mestre Jesus, agradecendo por esse momento que estivemos confraternizando com essa obra maravilhosa,
trazida pelo nosso mestre Kardec, o qual estamos estudando agora a sua biografia, e que possamos, com discernimento, entendermos os ensinamentos que nos foram passados hoje, e que possamos voltar aos nossos lares com esse entendimento, colocá-lo em prática, para que possamos, então, com essa prática, tornar nossas vidas um pouco melhores, caminhando sempre em direção ao Pai. Estão encerrados, então, os nossos trabalhos hoje. Que assim seja.